Boa tarde. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite de fazer esta aula inaugural do 9º percurso formativo em docência do ensino superior e dividir a mesa aqui com meus dois colegas, a minha diretora, Juliane, meu colega, professor Leôncio. Eu costumo dizer que é mais difícil você receber um convite da sua própria universidade do que receber convites de fora, não é? E quando a gente recebe algum convite de dentro da universidade, eu acho que é um momento para aproveitar e dialogar com a nossa própria comunidade. Esse foi o tema, então, dado pela... Estão passando rápido o slide, porque já querem que eu termine logo. Esse foi o tema que deram aí para esta aula inaugural. Eu achei um tema muito interessante. Eu terminei no ação, porque mediação, intervenção não está uma palavra muito boa para ser usada no contexto atual, não é? Então eu tirei intervenção. Bem, a minha aula, eu sou professor, então pediram para dar uma aula, a gente planeja uma aula. E a minha aula está dividida então em 5 partes. Primeiro eu vou falar, já que o tema é saberes docentes, especificidades dos saberes docentes, vão entender de onde surge este termo, esta expressão, saberes docentes. E aí eu vou falar um pouco do chamado movimento de profissionalização do ensino nos Estados Unidos e no Canadá. Eu faço um parênteses para chamar a atenção das diferenças entre informação, conhecimento e saberes. Geralmente usamos informação, conhecimentos e saberes como se fossem sinônimos, e não são. Aí sim passo para uma definição e caracterização dos saberes docentes e darei destaque aos saberes experienciais e aquilo que ficou conhecido como PCK, é uma sigla em inglês, PCK, que é Pedagogical Content Knowledge. Vou dar uma ênfase nesse tipo de conhecimento. Depois, finalmente, entro mais especificamente no ensino superior, na docência do ensino superior, porque tudo que eu vou trabalhar antes disso, a produção acadêmica que nos apoia sobre este tema, ela se refere muito à educação básica, não ao ensino superior. Então, já na 4ª etapa aí da minha aula, eu entro na questão específica da docência no ensino superior, levantando alguns desafios que eu acho que são muito mais complexos e maiores do que a simples questão da formação pedagógica, vamos dizer assim, e por fim, vou defender aí uma ideia baseada em um conceito, que é o conceito de desenvolvimento profissional docente. Bem, nos anos 1980, nos Estados Unidos e Canadá, a publicação de um livro de um pesquisador estadunidense, Donald Schoen, o livro chama-se The Reflective Practitioner, How Professionals Think in Action. Este livro causou uma grande revolução nos países do norte em relação à formação profissional. O Donald Schoen, no seu livro, defendeu que havia uma crise da formação profissional nos Estados Unidos. Os Estados Unidos formavam muito mal os seus profissionais nas mais diversas áreas. Então ele começa o seu livro discutindo esta suposta crise da formação profissional naquele país. E uma das principais razões desta crise, segundo ele, é que a maioria dos cursos e programas de formação profissional se baseavam naquilo que ele chamou, então, paradigma da racionalidade técnica.
muito rapidamente, porque eu não tenho tempo aqui de aprofundar, o paradigma da racionalidade técnica é aquele que separa teoria e prática, que hierarquiza teoria e prática, que supervaloriza a teoria em detrimento da prática, que concebe a relação teoria e prática de uma maneira, então, separada e hierarquizada, e vê a prática apenas como mero locus de aplicação de conhecimentos teóricos. Que, aliás, é uma ideia arraigada nas nossas cabeças. Nós entendemos a relação teoria e prática e entendemos a prática como locus de aplicação de conhecimentos teóricos. Mero locus de aplicação de conhecimentos teóricos. Pois o que o Donald Schoen vai defender nesse livro é justamente romper com essa visão aplicacionista da relação teoria e prática. E nos convidar a pensar a prática não como mero locus de aplicação de conhecimentos teóricos, mas pensar a prática também como locus de produção de conhecimentos. Produzimos conhecimentos na nossa relação com a prática. E isso, então, na verdade, cai como uma bomba nos Estados Unidos e faz aí gerar todo um movimento de reforma dos cursos de formação profissional, entre eles de formação de professores. É defender a ideia da prática como realidade complexa, constituída de eventos inesperados, exigindo tomadas de decisões rápidas. A prática é muito mais complexa do que essa ideia de mero locus de aplicação de conhecimentos teóricos. Bem, no caso da docência e do ensino, a partir da publicação desse livro, nós temos a constituição de um movimento, também nos Estados Unidos e no Canadá, chamado Movimento da Profissionalização do Ensino. Movimento de profissionalização de ensino. Tratar o ensino, a docência, de uma maneira mais profissional, de uma maneira menos amadora, de uma maneira menos intuitiva, não é, do que ele vinha sendo tratado até então. Não é? Tratar o magistério, a docência, não como mera vocação. Aquela ideia antiga, não é, de que eu nasci professora, eu nasci professor, eu tenho dom para ser professor e para ser professora. Uma ideia ainda muito forte no magistério, pois trabalhou-se então com a ideia de epistemologia da prática profissional. Se a prática é locus de produção de conhecimentos, então existe uma epistemologia própria da prática. Que epistemologia é esta? Que conhecimentos são esses possíveis de serem produzidos a partir da prática e da prática profissional? Bem, são 3 os propósitos desse movimento de profissionalização do ensino. Conceber o ensino como uma atividade profissional apoiada em um sólido repertório de conhecimentos, e aí você vai ter toda uma produção teórica para definir aquilo que os estadunidenses chamaram de base knowledge. Base knowledge. Quais são os conhecimentos de base da docência? Para ser professor, eu preciso de me apoiar em conhecimentos e saberes. Que conhecimentos e saberes são esses próprios da docência? Entender a prática profissional como lugar de formação e de produção de saberes, promover maior articulação das instituições universitárias com as escolas básicas, aí no caso específico da formação de professores. Defendeu-se a partir daí a ideia de que a universidade sozinha, ela não é capaz de formar professores, novos professores da educação básica. Nós precisamos dos nossos colegas da educação básica para formar novos professores, porque os colegas professores da educação básica têm um conhecimento que é próprio deles.
e que é um conhecimento que é produzido na relação com a prática e que a universidade não é capaz de produzir esse conhecimento. Então, isso também causou um grande furor, porque até então imaginávamos que nós, sozinhos na universidade, daríamos conta da tarefa de formar novos professores. Bem, fazendo parte desse movimento de profissionalização do ensino, um outro importante pesquisador estadunidense chamado Lee Shulman, ele publica um artigo que foi muito importante para o campo, que é o artigo Knowledge and Teaching, Foundations of the New Reform, de 1987. E nesse artigo, a contribuição do Shulman foi tentar dizer mais claramente, elencar quais seriam então os conhecimentos para o ensino, para a docência. Quais seriam as bases de conhecimento para o ensino, para a docência. Conhecimento sobre o objeto de ensino. Se eu pretendo ensinar, pressupõe que eu sei aquilo que eu vou ensinar. Não é? Então, esse conhecimento foi ressaltado como importante. E olha que no senso comum da docência, muita gente acha que para ser professor, basta saber o conteúdo a ser ensinado. Não, este é um dos conhecimentos. São 7 os conhecimentos que o Shulman vai elencar. Conhecer a matéria a ser ensinada é entre os 7 conhecimentos importantes, fundamentais para a docência. O conhecimento pedagógico. Então, nós somos profissionais da educação, temos que conhecer sobre educação. A Juliane já deu uma definição aqui de educação, a educação como um processo de formação humana, no sentido mais amplo. Então, esse professor, além de dominar o conteúdo sobre aquilo que vai ensinar, precisa também de entender de educação. Precisa, além disso, além de conhecer aquilo que vai ensinar, ele precisa de didatizar esse conhecimento. Aquele conhecimento que está ali para ser ensinado, ele não está pronto como tal, não é? O que precisa fazer, e que nós professores fazemos, é aquilo que ficou conhecido na literatura da área de transposição didática. Os professores fazem uma transposição didática do conhecimento a ser ensinado. O conhecimento bruto, ele é didatizado para se tornar um conhecimento passível de ser ensinado, passível de ser aprendido. E aí ele vai dizer outros conhecimentos importantes que fazem parte dessa base de conhecimentos. Conhecimento curricular, das características, aspectos cognitivos dos estudantes, do contexto educativo. Então, além de conhecer os sujeitos que você ensina, você tem que também ter muita clareza do contexto em que você ensina, conhecimento sobre finalidades educativas, valores, objetivos. Em seguida, eu faço aqui coloco aqui uma citação, está bem pequeno, né, pessoal? Exame de oftalmologia agora. Mas é uma citação que eu quis colocar toda ela, de 2 canadenses francófonos, Maurice Tardif e Claude Lessard, não é, mais recente, só para nós termos uma ideia da complexidade da tarefa que é ensinar. Eles disseram que essa atividade complexa requer conhecimentos e competências em várias áreas, entre aspas. Cultura geral e conhecimentos disciplinares, psicopedagogia e didática, conhecimento dos alunos, de seu ambiente familiar e sociocultural, conhecimento das dificuldades de aprendizagem, do sistema escolar e de suas finalidades, conhecimento das diversas matérias do programa, das novas tecnologias da comunicação e da informação, habilidade na gestão de classe e nas relações humanas, etc. Essa atividade profissional necessita também das aptidões e das atitudes próprias para facilitar a aprendizagem dos alunos, respeito aos alunos, habilidades de comunicação, capacidade de empatia,
espírito de abertura para as diferentes culturas e minorias, habilidade para colaborar com os pais e outros atores escolares, etc. Assim como uma boa dose de autonomia e o exercício de um julgamento profissional respeitoso tanto das necessidades dos alunos quanto das exigências da vida escolar e social. Depois de ler esse parágrafo, se você não se convenceu da complexidade que é tornar-se professor, tornar-se professora desta atividade, dessa tarefa que é ensinar, realmente trata-se mais de uma implicância, vamos dizer assim, com o campo. Bem, informação, conhecimento e saber. Usamos essas palavras, às vezes, como sinônimos, e não são sinônimos. Não é? Não se trata de sinônimos. Bem, apesar de serem ideias que estão muito interligadas, informação, conhecimento e saber, mas são noções distintas. O conhecimento e a informação, e também o saber, não podem ser compreendidos fora dos sistemas de significação. Não são seres da natureza, mas da cultura e dos sistemas simbólicos que os compõem. Quando nós estamos falando de informação, de conhecimento e de saberes, obviamente nós estamos tratando aqui nos campos da linguagem, no campo também das culturas. Muito importante não esquecer disso, né, que linguagens e culturas permeiam todas estas noções. Bem, informação. Fatos sobre uma dada situação, uma pessoa, um evento, etc. Bem, eu não... Olha, está me dando uma fome. Você tem o telefone da pizzaria? Não, não tem. Eu também não tenho. Bem, é uma informação que eu preciso. Do telefone da pizzaria, do delivery, não é isso? Para pedir uma pizza. Todo mundo ficou com fome agora. Bem, esta é uma informação. Eu não tenho o telefone da pizzaria. Alguém pode me passar o telefone da pizzaria? Uma informação, ela pode ser transmitida a outra pessoa, não é isso? Então, quem tem a informação, transmite a informação para outra pessoa. Quem tem ali o telefone da pizzaria vai passar para outra pessoa aquela informação. Bem, ela pode ser transmitida por diferentes meios, de uma pessoa para outra, e ela também pode ser transmitida hoje por meio dessas coisas aí que vocês usam. 5 minutos? Não acredito. Bem, dessas coisas aí que vocês usam, que é, claro, o que pode levar a uma maior autonomia dos sujeitos, não é? Então eu falo que hoje em dia não existem pessoas mal informadas. Existem pessoas que não sabem usar, não é, as ferramentas de busca da internet. É ou não é? Bem, trabalhando nessa perspectiva, claro que a gente pode formar sujeitos mais autônomos, aqueles que são capazes de buscar a informação por si próprios, usando aí todas essas ferramentas. Mas veja, nós estamos falando de informação. Informações podem ser transmitidas. Isso é diferente de conhecimento. De conhecimento. O conhecimento ele só pode ser construído pelos sujeitos que conhecem, pelos chamados sujeitos cognoscentes. Não é? E aí, quando nós começamos a dar os primeiros passos na docência, no nosso discurso, nós usamos uma expressão que ela é errada do ponto de vista das ciências da cognição. Ensinar é transmitir conhecimentos. É impossível alguém transmitir conhecimento para alguém. Impossível. Ninguém transmite conhecimento para alguém. No máximo, transmitimos informações. Nós podemos transmitir informações, mas conhecimento, eu não posso transmitir conhecimento para ninguém, porque o conhecimento ele é construído pelos sujeitos que constroem. Eu, obviamente, que como professor numa sala de aula, eu posso ajudar os meus alunos no processo de construção de conhecimentos. Mas muitas vezes, como
na maioria das vezes, predomina esta noção bancária da educação, a educação como mera transmissão de conhecimentos. Nós usamos isso o tempo todo e achamos que isso é ensinar, pois não se transmitem conhecimentos. É impossível alguém transmitir conhecimento para alguém do ponto de vista das ciências da cognição. Bem, então é um processo ativo, depende da participação ativa dos sujeitos que conhecem, entre outras coisas. Vou ter que correr, porque eu acho que não cheguei nem na metade. Bem, além disso, tem os saberes, o saber, não é, que é diferente da informação e do conhecimento. Saber pode implicar saber fazer, mas também pode implicar, e talvez mais importante, em saber ser. Não é? Aqui, às vezes, em alguns momentos, principalmente quando a gente trabalha com a dimensão do saber ser, nós trabalhamos muito mais com a noção de sabedoria. Sabedoria. Né? Que não tem nada a ver com conhecimento. Nós podemos ter sujeitos, né, doutores, PhDs, mas que são verdadeiros ignorantes. Não é? Como, por exemplo, o nosso ministro da Educação, José Goldenberg, lembram dele? Era PhD em física. Era PhD em física. Pois uma vez ele deu uma declaração que realmente demonstra a sua ignorância, a sua falta de sabedoria. Não é? Porque ele disse que os adultos já tinham encontrado o seu lugar na sociedade, que nós tínhamos que investir na educação das crianças, não é isso? Porque os adultos, bem ou mal, já tinham encontrado o seu lugar na sociedade. Um PhD em física, não é? Que mostrou a sua total ignorância em relação à educação de adultos. E às vezes nós encontramos, quantas vezes nós já convivemos com pessoas que são analfabetas, mas que são extremamente sábias. Extremamente sábias. Então a sabedoria não tem absolutamente nada a ver com conhecimento. Sabedoria não é acúmulo de conhecimento. No caso da dimensão do saber ser, é principalmente quando buscamos sentido para as coisas que fazemos. Né? E com a execução que aconteceu, não é, antes de ontem, no Rio de Janeiro, está todo mundo perguntando e buscando sentido, né, para certas coisas que acontecem nesse país. Tem uma dimensão política, a tomada de consciência, né, as decisões que eu tomo sobre agir para reproduzir um status quo ou para ir contra um status quo, para reproduzir as desigualdades sociais ou, ao contrário, para trabalhar contra elas. Bem, e aqui voltamos para os saberes, aqui era só um parênteses da diferença entre informação, conhecimento, saberes, para voltar aqui nos saberes docentes. Há aqui uma definição dos saberes docentes. Mais uma vez, os colegas canadenses francófonos deram uma boa contribuição nesse sentido. Os saberes docentes são plurais, formados pela amálgama mais ou menos coerente de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais. São saberes temporais, porque são construídos ao longo da vida, inclusive da vida escolar, e são saberes personalizados e situados. Dependem da pessoa e também dependem do contexto e da situação em que esses saberes são mobilizados. Bem, aqui nós trabalharíamos esta base de conhecimentos que formam aí os chamados saberes da formação profissional. Saberes da formação profissional
são aqueles trabalhados nas instituições formadoras, como as universidades. Os conhecimentos pedagógicos são aqueles produzidos pelas chamadas ciências da educação. E no meu caso, que trabalho com formação de professores, professores da educação básica, eu defendo que o conhecimento ou conteúdo específico dos professores, das professoras, é justamente o conhecimento pedagógico. O que define um professor ou uma professora é justamente estes conhecimentos chamados de pedagógicos, esta compreensão desse fenômeno da educação, que é muito mais amplo, obviamente, do que os processos de ensino-aprendizagem. Bem, saberes disciplinares dos diversos campos de conhecimento, saberes curriculares, quando você tem os programas de ensino, saberes experienciais. Esses saberes são muito importantes, porque são os saberes produzidos a partir da minha relação com a prática. Aprende-se com a prática, nós produzimos conhecimento por meio da prática, e esses conhecimentos acabam formando isso que é chamado de saberes experienciais. Há um outro tipo de conhecimento também muito destacado na literatura da área, que é o chamado PCK, né? O conhecimento pedagógico de conteúdo. Não basta saber a matéria a ser ensinada, nós precisamos didatizar esse conteúdo. Nós precisamos torná-lo passível de ser ensinado, passível de ser aprendido. Então é justamente esse tipo de conhecimento chamado de conhecimento pedagógico de conteúdo. É quando nós, professores, aprendemos a didatizar o conteúdo, a torná-lo passível de ser ensinado, passível de ser aprendido. Capacidade de ensinar algo a alguém. Esse é o cerne do trabalho do professor. E numa publicação mais recente do Schumann, de 2015, ele vai chamar dois aspectos essenciais do chamado PCK. O domínio específico, o PCK é um tipo de conhecimento de domínio específico. Na verdade, esse tipo de conhecimento que eu desenvolvo para tornar um conteúdo passível de ser ensinado, passível de ser aprendido, ele é específico de cada conteúdo. Ele é específico de cada tema, de cada tópico. Não é um conhecimento genérico. E, além disso, ele é contextualizado. O professor ensina um assunto específico para certos estudantes que têm certas características em contextos específicos. Vamos lá. Bem, agora cheguei no ensino superior. Já estou finalizando. Já é o quarto item, vocês lembram lá, né? Do início. Bem, toda essa produção, toda essa discussão que foi feita até agora, a produção acadêmica sobre saberes docentes, ela é toda ela, a maioria dela, se não toda ela, voltada para professores da educação básica, não para o ensino superior. Então, na verdade, falar de especificidade dos saberes docentes no ensino superior é um campo aberto para pesquisas. Nós precisamos de pesquisas para saber, como a colega fez na introdução às perguntas, se esses saberes, se eles realmente são específicos em relação aos saberes, por exemplo, dos professores da educação básica. E se são específicos, quais são essas especificidades? Nós precisamos de pesquisas para responder estas perguntas. E aqui eu vou citar rapidamente, muito en passant, uma dissertação de mestrado que eu orientei, foi defendida em 2016, da colega Ediorgia Reis Cunha, Práticas Pedagógicas de Bacharéis Professores da UESB, Trajetórias, Conhecimentos e Desafios.
nesta dissertação, nessa pesquisa de dissertação, o que a Ediorgia queria saber é como bacharéis, professores, que nunca passaram por qualquer formação pedagógica, como se tornaram bons professores. Então nós fomos atrás de bons professores, boas professoras, desta Universidade da Bahia, nunca tinham passado por qualquer formação pedagógica, não eram de cursos de licenciatura, eram de cursos de bacharelado, não é? E, mesmo assim, sem formação pedagógica alguma, se tornaram boas professoras, bons professores. Como isso é possível? E se isso é possível? Não é? Primeiro, obviamente, nós tivemos que definir critérios para chegar a esses bons professores, a essas boas professoras, não é? Entre outras coisas, claro, a avaliação institucional que se faz sobre os professores da universidade, mas também fomos aqueles que são sempre homenageados pelos alunos nas formaturas, indicados pelos colegas, indicados pelas chefias, etc. e tal. Chegamos na nossa pesquisa a 3 professores. Conseguimos encontrar 3 professores, 2 professoras, um professor, que nunca tinham passado por formação pedagógica alguma e eram, inquestionavelmente, bons professores, desenvolveram boas práticas pedagógicas. A pesquisa mostra que isso é possível? É possível. É possível. Mas olha, numa universidade inteira, nós achamos 3. Começa por aí. É possível? É possível. Mas é uma grande minoria que chega lá, vamos dizer assim. Bem, chegaram lá, mas a que custo? Não é? Fizeram o que fizeram, tornaram-se bons professores, boas professoras, mas muito por ensaio e erro, tentativa e erro. Demorou muito tempo até desenvolverem essas boas práticas pedagógicas. Então, na verdade, a nossa pesquisa, ela reforçou a importância da formação pedagógica para professores universitários. Não é? Muitas vezes a gente tem que descobrir o caminho das pedras sozinhos, sendo que nós podíamos, na verdade, ser apoiados e não passar por tantas dificuldades para finalmente desenvolver boas práticas pedagógicas. Então a pesquisa mostrou isso. E uma pesquisa em andamento de uma pessoa que está aqui presente, que é a Juliana Santos da Conceição, ela está fazendo um estudo comparado de ações de desenvolvimento profissional de professores no ensino superior no Brasil e na Argentina. Inclusive, o GIS é objeto de pesquisa da Juliana, que a gente está estudando o GIS da UFMG e as chamadas assessorias pedagógicas da Universidade de Buenos Aires, na Argentina. E aí, os resultados estamos esperando ansiosamente. Bem, pessoal, aqui, para terminar, eu só gostaria de dizer que no caso do ensino superior, os desafios são muito maiores também do que simplesmente preencher esta suposta lacuna de formação pedagógica nos professores universitários. Nós temos de lembrar, por exemplo, a relação pesquisa e ensino na universidade. Como a relação pesquisa e ensino na universidade traz contradições para a formação profissional e para o ensino de graduação no interior da universidade. Nós sabemos que a partir da reforma de 1968, a pesquisa tornou-se a atividade mais importante da universidade, a atividade fim, a atividade que passa a definir a própria universidade. E aí, as relações entre ensino e pesquisa tornaram-se cada vez mais assimétricas. Não é? A pesquisa passou a ser a atividade cada vez mais importante e o ensino a atividade menos importante, menos valorizada, e ensino transformou-se em encargo docente. Não é? E quanto à pesquisa, você observa uma série
de incentivos, bolsas de produtividade, verba para compra de equipamentos, livros, auxílio para viagens, bolsistas, etc. Bem, e hoje o desafio é ainda maior, com a chamada cultura do currículo Lattes. Na universidade hoje, ninguém faz nada sem pensar muito bem o que vai investir na universidade, não é? Porque dependendo da sua escolha, está traçado o seu futuro na instituição, não é isso? Então, a chamada cultura do currículo Lattes criou uma racionalidade que ela é muito perversa na universidade e muito perversa para a atividade de ensino de graduação na universidade. Então, isso é que nós temos de refletir também sobre esta nova racionalidade instaurada a partir da cultura do currículo Lattes. E aí nós temos na universidade pesquisadores que não querem e não gostam de ensinar, porque o ensino toma um tempo precioso que eles podiam estar gastando com publicações, com pesquisa, com o que interessa, né? E essas pessoas que odeiam a sala de aula e que acreditam que estão perdendo tempo naquele espaço, nós começamos a observar as chamadas estratégias de evitamento da sala de aula, né? Entre elas, a mais comum, colocar vocês, alunos de pós-graduação, para dar aula no lugar dos professores. Ou então também professores que vão dizer que têm didáticas muito avançadas a ponto de chegar na sala de aula e não saber o que vai fazer no dia da sala de aula. E improvisa tudo, né? E ainda dá a esse tipo de comportamento um discurso pseudo-progressista, como se fosse uma pedagogia revolucionária, que eu não preciso planejar minhas aulas, eu não preciso preparar minhas aulas, ou então eu transformo uma disciplina de conteúdo básico da graduação em um seminário de pesquisas que eu vou lá e simplesmente falo das minhas pesquisas. Então, a consequência disso são as atrocidades que se cometem no ensino de graduação em universidades como a UFMG. São várias as atrocidades. Nós poderíamos escrever um livro sobre as atrocidades que cometem com o ensino de graduação em uma universidade como a UFMG. Os meus alunos me relatam várias atrocidades e eu até fico assim espantado, né, com os relatos dos meus alunos. Bem, aí mais no caso específico das licenciaturas, que essa contradição é ainda maior, e para terminar, nós temos trabalhado com o conceito de desenvolvimento profissional docente, em substituição à chamada formação continuada. Os termos formação inicial e formação continuada estão ultrapassados. Eles não respondem mais àquilo que nós precisamos de discutir em termos da formação profissional e da formação de professores. E aí temos trabalhado com o conceito, o termo desenvolvimento profissional docente. O desenvolvimento profissional docente não separa formação e trabalho, não é? É a indissociabilidade da formação e do trabalho docente. Indissociabilidade entre formação e prática. Seria, na verdade, romper com essa ideia de formação continuada, que trabalha com essa ideia dos intermináveis cursos, até mesmo os percursos, né, de formação, e que, enfim, os sujeitos ficam dependentes, né, de fazer cursos e mais cursos e mais cursos, porque separa-se formação de trabalhos, separa-se formação de prática docente. Pois a ideia que se defende é justamente de se criar na universidade espaços coletivos em que os colegas apoiam-se uns aos outros, um pouco nessa direção da ideia da rede que a Juliana falava anteriormente, ou então também da ideia de comunidades de aprendizagem, não é? Em que o seu próprio trabalho e a reflexão sobre a sua própria prática no trabalho é fonte de conhecimentos, de saberes que vão levar ao desenvolvimento profissional docente. Então você não precisa ficar eternamente dependente de cursos, percursos, o que quer que seja, mas
você pode se formar em serviço no desenvolvimento do seu trabalho e coletivamente, se esses espaços existirem na universidade e se os colegas puderem, então, planejar conjuntamente, discutir o andamento de seus cursos conjuntamente, de suas práticas conjuntamente e também coletivamente avaliar essas práticas. E pode ser contraditório com o que eu falei anteriormente, mas acho que a universidade também deveria até buscar formas diferenciadas de envolver as pesquisadoras e os pesquisadores no ensino de graduação. A forma como nós temos feito, que é o chamado igualitarismo, todo mundo é igual, um docente que acabou de entrar na universidade tem o mesmo poder de alguém que está aqui há 40 anos e que já fez toda uma trajetória e que é professor titular e que é pesquisador 1A do CNPq, isso tem feito com que, na verdade, os pesquisadores se afastem do ensino de graduação. E eu acho isso ruim para a instituição. E eu acho que temos que buscar formas diferenciadas de também envolver as pesquisadoras e os pesquisadores no ensino de graduação. Nós somos pouco inteligentes, pouco criativos para envolver as pesquisadoras e os pesquisadores de uma maneira diferenciada no ensino de graduação. Não é, por exemplo, como aconteceu no meu departamento, colocando essa pessoa para dar aula na sexta-feira à noite, que você vai conquistar um pesquisador, uma pesquisadora para o ensino de graduação. Pessoal, eu estourei meu tempo muito, peço desculpas por isso, mas o que eu tentei fazer aqui foi trabalhar esse tema que é de altíssima complexidade em tão pouco tempo, então, na verdade, foi apenas um panorama, né? O que eu apresentei aqui foi um panorama sobre este tema dos saberes docentes e as especificidades dos saberes docentes no ensino superior. Muito obrigado.